Uou! Juntamente com o som de lamentos, começaram a aparecer raios vermelhos opacos e brancos como o leitoso e brilharam ao redor do campo de batalha. Essas manchas de luz eram muito brilhantes, e algumas delas até iluminavam um vago rosto humano. Os magos próximos ficaram gritando em alarme porque o que viram lá dentro foram os rostos de sua família e amigos. Espíritos. Esta é uma formação mágica que visa especificamente os espíritos daqueles que morreram em batalha. Um mago não muito longe imediatamente gritou: onde eu vi algo que pode cobrir uma área tão grande e não destruir nada antes. Essas manchas brancas e vermelhas pareciam ser atraídas por uma força imensa e disparadas em direção à superfície da tela de luz carmesim no centro da formação da magia TSS. Os espíritos se dissolveram na tela carmesim no momento em que tocaram. A tela carmesim não recusou nada que se aproximasse. Quer fosse o espírito de um acólito ou de um mago, sejam magos escuros ou claros, todos esses pontos de luz que representavam espíritos eram absorvidos por ele. Como o número de espíritos que absorveu aumentou, a camada avermelhada tornou-se mais escura até que, no final, tornou-se uma formação de magia defensiva em grande escala. Ele tem como alvo apenas espíritos. Isso é magia que a Aliança dos Magos da Luz ordenou que fosse uma técnica proibida. Até se atreve a reunir os espíritos dos magos. Isso é simplesmente uma blasfêmia. Os olhos de um mago com uma barba branca como a neve ficaram vermelhos. Agora mesmo, ele testemunhou pessoalmente o espírito de seu amante sendo absorvido por aquela tela sinistra. Mesmo sem usar o cérebro, era óbvio que Leilin não tinha boas intenções em reunir esses espíritos. Destrua rapidamente esta sinistra formação de magia negra imediatamente causou muito medo aos mágicos presentes. Seja magia escura ou leve, nenhum dos dois queria que seus espíritos fossem extraídos e usados por qualquer outra pessoa. Todos os tipos de magia, como flechas de gelo, bolas de fogo, feitiços espirituais misteriosos e magia sagrada do elemento de luz atingiram e explodiram contra o edifício que estava cheio de runas Rumble sob o ataque conjunto dos magos. O edifício foi rapidamente reduzido a cinzas, mas as runas negras eram como marcas profundamente gravadas no ar. Mesmo a energia residual da batalha no tornado entre dois magos de nível 2 não foi suficiente para destruir essas runas. Eu lembro o que é isso. É a grande formação de 10.000 espíritos, os ritos de sacrifício de Hades. O mago que havia reconhecido anteriormente a função da formação de magia gritou novamente. Esta é uma técnica proibida que foi considerada tabu, mesmo nos tempos antigos. É capaz de absorver toda a energia espiritual dos espíritos dos mortos dentro de seu alcance. Como ele tem um rastro de proteção contra o Hades, antes que o tempo limite acabe, ele não desaparecerá. Eu ouvi sobre essa formação mágica também. Não foi perdido embora? Os magos pararam seus ataques e voltaram sua atenção para a tela vermelha escura no centro do Force Azons Gardens, seus olhos exibindo seu medo. A enorme formação negra de feitiços trovejava constantemente ao absorver um grande número de espíritos. Uma visão tão estranha fazia com que até mesmo os seres mágicos do lado de fora sentissem medo. O campo de batalha ficou em silêncio. Quer se tratasse dos magos escuros ou claros, ou mesmo dos magos de nível 2 que estavam lutando, voltaram sua atenção para descobrir o que estava acontecendo com a tela carmesim. Dentro da tela carmesim, Leilin olhou para a chama de ouro branco em sua mão e sorriu. Poder, ele falou. Ele não tinha qualquer intenção de cumprir as regras do contrato feito com o olho da prova. Tudo que ele fez foi por esta coisa que agora estava em suas mãos. Tudo que falar sobre uma recomendação para entrar no farol da noite era apenas uma cortina de fumaça. Comparado a confiar em outra organização, como poderia ser melhor do que a emoção da liberdade? Quanto ao contrato com o olho do julgamento, isso foi apenas uma brincadeira nos olhos de Leilin. Usando a solução das penas do pássaro imundo nefasto,
Ele foi facilmente capaz de remover vestígios do contrato de seu corpo. Embora houvesse apenas uma parte da solução, Leilin ainda possuía muitas flores da alucinação do vácuo. Esta flor tinha uma propriedade muito original em que com alguns métodos simples poderia imitar todos os tipos de ingredientes complicados. Foi por essa razão que a flor da alucinação do vácuo foi um ingrediente essencial em poções antigas. Gigante entregou a solução das penas do Nefarious Filtbird nas mãos de Leilin. Leilin confirmou a autenticidade do item e não o consumiu de imediato, mas em vez disso usou o iChip para gravar os detalhes sobre a composição desta solução. Em seguida, após muitas rodadas de testes e uma pequena ajuda do iChip no nível atômico, Leilin utilizou com sucesso a flor alucinógena do vazio e simulou a composição da solução. O que aconteceu depois foi óbvio. Com sua autoridade de 7 estrelas para o gênio da formação, ele naturalmente secretamente esculpiu as runas para a grande formação de 10.000 espíritos e preparou para hoje. As runas e a configuração dos pontos de energia eram naturalmente informações que ele havia coletado do livro da Serpente Gigante. Baseado em registros sobre os alunos de Kemoin, Leilin precisava queimar grandes quantidades de força espiritual e estimular sua técnica de meditação de alto grau, a fim de estimular seu próprio avanço para se tornar um Warlock de nível 2. Em vez de se acumular lentamente, ele poderia usar grandes quantidades de força espiritual sem dono para substituir o que ele exigia com esse método. A força espiritual era tão preciosa quanto o próprio sangue. Se alguém fosse queimar grandes quantidades de sua própria força espiritual, isso definitivamente resultaria em consequências muito terríveis. E mesmo se alguém pudesse avançar, um longo período de tempo seria necessário para se recuperar do dano. Se ele usasse a força espiritual do mundo externo, isso não seria um problema. Se houvesse força espiritual suficiente e fosse pura o suficiente, poderia até apoiar o magos e estabelecer uma base sólida para eles. Depois de ficar ciente desse fato, Leilin imediatamente fixou sua atenção no corpo central da consciência. Esse corpo central de consciência havia se formado após dezenas de milhares de anos e possuía uma tremenda quantidade de força espiritual. No entanto, sua inteligência era muito fraca e nem sequer comparável a uma criança de 3 anos de idade. Foi por esse motivo que foi tão facilmente capturado e selado pelos magos. A força espiritual que estimularia a técnica de meditação para o poder exigiria refinamento e purificação de seus próprios fundamentos. Assim, Leilin escolheu usar a grande formação de 10.000 espíritos no livro da Serpente Gigante, que era uma formidável técnica proibida usada especificamente para acumular poder espiritual. O que essa formação precisava era de um campo de batalha e da morte de muitos magos que eram extremamente poderosos em termos de sua força espiritual. Leilin, portanto, decidiu ativá-lo neste momento. No mundo externo, a maioria dos magos claros e escuros já havia morrido. Os espíritos desses magos e acólitos, e até bestas mágicas, haviam se transformado em combustível para o avanço de Leilin. Não vamos perder tempo. Vamos começar com um pensamento de Leilin. Manchas espirituais branco-leitosas e vermelho escuras eram como mariposas voando em chamas, atacando a luz branca dourada na palma da mão. Nesse momento, Leilin parecia sentir os uivos de uma consciência confinada no centro da chama de ouro branco. Os pontos espirituais eram numerosos, mas eram heterogêneos. O corpo central da consciência tinha uma força espiritual ilimitada, mas tinha uma consciência muito fraca. Quando esses dois colidiram, foi como ferver óleo e encontrar água, eles criaram uma reação violenta. Com a interferência da grande formação de 10.000 espíritos, os rituais sacrificiais de Hades, o roteiro que Leilin havia preparado estava começando a dar um bom show. As chamas, que eram do tamanho de um feijão, de repente se expandiram e queimaram furiosamente. Assim, as manchas espirituais foram reduzidas a cinzas. No entanto,
Essas manchas pareciam ser ilimitadas. Embora os pontos à sua frente tivessem sido queimados até o nada, eles ainda não hesitaram em atacar as chamas. Isto foi especialmente assim para os pontos espirituais que pertenciam aos magos oficiais. Eles poderiam sobreviver na chama por um longo tempo, quase extinguindo as chamas de ouro branco. Por fim, a consciência da chama de ouro branco tornou-se cada vez mais fraca. Todas as impurezas nas manchas espirituais desapareceram e a consciência desapareceu, fazendo com que ela fosse extremamente pura. Uma força espiritual limpa, sem dono e sem dono começou a ser produzida a partir do coração das chamas. Algum tempo depois, Leilin se concentrou nas chamas prateadas à sua frente, seus olhos revelaram sua alegria. Esta foi a força espiritual cristalizada que ele refinou. Combinava a força espiritual que o portão de platina reunira depois de muitos anos, com a força espiritual e essência dos magos que morreram em batalha. Os efeitos são ainda melhores do que eu esperava. A quantidade total de força espiritual aumentou em 22%. Leilin resmungou baixinho e depois olhou para a chama prateada. Lá, uma bola de luz branca como uma bola de ping-pong pairava, emitindo ondas espirituais que Leilin quase não percebeu. No entanto, as ondas espirituais pareciam se comunicar com as chamas prateadas, e havia até uma vontade de voltar para dentro das chamas prateadas. Essa foi a consciência que ele separou. Depois de brigas com outros espíritos, ficou muito fraco e provavelmente seria destruído com apenas um golpe de Leilin. No entanto, enquanto ainda não fosse destruída, a força da força espiritual cristalizada na posse de Leilin nunca seria considerada pura. Me desculpe, Leilin falou com a bola de luz e depois explodiu como uma bolha. Ela estalou, e a bola se rompeu completamente e estava prestes a desaparecer no ar. Com a destruição do corpo central da consciência, a cristalização das chamas prateadas nas mãos de Leilin era transparente, como um totem de chamas criado usando cristal. Produziu um sentimento muito puro. Esta foi a sua forma depois de remover sua consciência pura, grandes quantidades de cristalização da força espiritual. Pureza. 100%, o Aiship chegou a uma conclusão. 100% Leilin balançou a cabeça. Ele estava claro que neste momento, ele não seria capaz de identificar as impurezas na força espiritual, e não poderia ser dito ser perfeito. O espírito era uma coisa maravilhosa. Mesmo Aiship agora foi incapaz de examiná-lo corretamente. Embora possa não ser capaz de detectar alguns ingredientes, isso não significa que os rank 4 ou 5 grandes magos não seriam capazes de descobrir. No livro das serpentes gigantes, houve um aviso do grande mago Serron. Essa força espiritual parecia ser muito pura, mas, na verdade, ainda havia algumas marcas espirituais deixadas para trás e não podiam ser absorvidas. Caso contrário, a estrada à frente seria difícil e poderia até causar efeitos residuais.